Meu nome é Benjamin. Eu estava lá em Jerusalém quando Jesus morreu. Eu morava lá. Eu vi a morte e testemunhei a ressurreição de Jesus. A primeira vez que eu ouvi falar de Jesus foi que ele era o Messias. Mas eu não dei muito crédito a essa palavra, porque eu já havia escutado palavras desse tipo tantas vezes, e eu já havia me frustrado tantas vezes seguindo falsos messias, que dessa última vez, quando eu ouvi falar que Jesus era o Messias, eu nem acreditei direito, deixei para lá, principalmente que me disseram que ele veio de Nazaré. Como que alguém vindo de Nazaré seria o grande Messias de Israel? Mas eu estava lá, e a notícia a respeito de Jesus começou a se espalhar. Por onde eu andava em Jerusalém, eu ouvia falar desse Messias, eu ouvia falar de Jesus de Nazaré. E as pessoas começaram a seguir a Jesus, inclusive muitos dos meus amigos. Os meus amigos que trabalhavam comigo, eles deixaram as coisas deles e eles começaram a seguir a Jesus. E muitos voltavam para mim dizendo, é ele mesmo, Benjamin, você precisa conhecê-lo. E de tantos testemunhos e de tanto que a história de Jesus começou a se espalhar e ganhar densidade. A história de Jesus de Nazaré começou a ganhar densidade. Eu fiquei curioso, eu fui lá para saber se era ele mesmo o Messias, porque parecia ser, dessa vez, parecia mesmo ser. E eu fui atrás, me misturei na multidão e fui ouvir esse tal de Jesus de Nazaré. Fui ouvir o que ele tinha para dizer. E as coisas que ele falava começaram a penetrar na minha alma, no meu coração. Começaram a fazer sentido para mim. Ele falava da lei de Moisés de um jeito que eu não havia escutado. Ele interpretava a lei de Moisés de um jeito diferente. Eu estava acostumado a ouvir os doutores da lei no templo, porque eu ia sempre ao templo de Jerusalém. A minha rotina era essa. Todo Shabat eu ia ao templo de Jerusalém. Eu guardava dinheiro durante a semana para no Shabat entregar o dinheiro para os sacerdotes, para que eles oficiassem os sacrifícios. Eu participava dos sacrifícios. Eu participava do sacrifício anual. Eu jejuava semanalmente. A lei de Moisés dizia que a gente tinha que jejuar uma vez por ano. Mas eu era rigoroso. Eu era realmente comprometido com a minha fé. Eu jejuava semanalmente. Eu já tinha ouvido falar que no passado, por causa da negligência do meu povo, Israel tinha ido para o exílio, tinha sido escravo da Babilônia. Justamente nós que tínhamos sido libertos do Egito, voltamos à escravidão na Babilônia porque havíamos negligenciado o nosso Deus e a lei de Moisés. Não seria comigo que mais uma vez aconteceria isso, não seria por minha causa. Por isso eu era muito zeloso da lei. Eu observava a lei de Moisés. Eu queria ser correto diante de Deus. Eu me esforçava por ser perfeito diante de Deus. Mas como eu não conseguia, eu entendi a lógica do sacrifício. É por isso que no Shabat eu estava lá. Todo sábado eu ia no templo de Jerusalém participar dos sacrifícios e levava o meu dinheiro. E eu estava acostumado a ouvir os sacerdotes. Eu estava acostumado com aquela política do templo de Jerusalém. Eu estava acostumado com o discurso dos doutores da lei. Eu conhecia os fariseus, muito mais zelosos do que eu, inclusive. Eu sabia de todos eles. Mas quando eu comecei a ouvir Jesus, tudo era diferente, ele falava diferente. Ele interpretava a lei diferente. Ele se relacionava com as pessoas de maneira diferente. E os milagres que ele fazia me davam a entender que, de fato, daquela vez, eu estava diante do Messias certo, não era um falso Messias. Cada momento que eu passava com Jesus, e à medida em que Jesus ganhava a densidade dentro de mim, ele ia crescendo dentro de mim, eu ouvia como se Deus estivesse dizendo para mim, é ele, Benjamin, é ele, esse é o Messias verdadeiro, é ele mesmo, é ele mesmo. E eu me entusiasmei tanto que também passei a seguir a Jesus.
Andei para cima e para baixo por aquela Palestina toda. Fui para o norte, fui para o sul, visitei aldeias, conheci de frente para trás, de trás para frente, tudo que era aquele território que eu não conhecia, eu ficava só lá em Jerusalém. Mas eu andei com Jesus e foi maravilhoso. A nossa esperança de Israel voltou para o nosso coração, porque o nosso Messias estava bem diante de nós. E ele falava algumas coisas estranhas que eu confesso que eu não entendia direito. Ele vinha com umas conversas do tipo, eu vou para Jerusalém, e eu vou ser preso, eu vou morrer, vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu não entendia direito isso, porque eu tinha esperança no Messias, e ele estava bem diante de mim, e ele era um grande vitorioso. Mas quando o João Batista falou que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também não entendi direito. Porque cordeiro para mim era aquele sacrifício lá do templo, e eu todo sábado ia no templo. E eu via o sacrifício. Mas aos poucos, essas verdades foram ganhando meu coração, e eu acho que Deus soprou um vento na minha cabeça, e a minha consciência assim se dilatou, meu entendimento se alargou, a minha mente se expandiu, e eu fui entendendo mais. Eu fui entendendo, por exemplo, quando falou de Jesus como cordeiro, eu lembrei do profeta Isaías, o cordeiro, a ovelha muda, levada ao matadouro, não abriu a sua boca, em silêncio, foi contado entre os pecadores, mas eu andei com Jesus e tudo que ele não era um pecador. Isso eu posso dizer para vocês. Aí eu fui entendendo o que o profeta Isaías tinha dito, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, e que o castigo de Deus que nos traz a paz, caiu sobre ele. Por isso é que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu comecei a entender essas coisas, e eu comecei a falar na minha casa, porque eu voltava para casa. Jesus, ele ia para Jerusalém celebrar a Páscoa, e toda vez que ele ia para Jerusalém, eu ia também. E quando ele ia para Jerusalém, eu ia também, e eu passava em casa, e eu falava para os meus filhos, falava para a minha mulher, eu contava para todos que aquele era o Messias de verdade. Meu filho mais velho começou a andar comigo, Natanael. Veio andar comigo atrás de Jesus. E ele mais jovem entendeu muito mais do que eu. Eu tinha uma certa dificuldade para entender. Mas o meu filho pegou rápido. E se tornou tão comprometido com Jesus de Nazaré, que eu fiquei espantado de tamanha devoção. Até que um dia Jesus foi crucificado. Eu estava lá quando ele foi preso. Não estava lá, porque lá mesmo, no Getsêmani, só estavam os discípulos mais íntimos e mais próximos de Jesus. Mas eu estava ali por perto. O máximo que eu conseguisse chegar, o mais próximo que eu conseguisse chegar, eu me aproximava. E eu vi quando ele foi preso, eu vi para onde o levaram, eu observei de longe, eu vi que os discípulos fugiram, eu acompanhei a jornada de Jesus até a cruz, bem de longe, porque com Roma não se brinca. Eu acompanhei de longe, nem os discípulos mais próximos dele seguiram até a cruz, só João e algumas mulheres, e a mãe dele, Maria. E eu fiquei observando tudo. E ele morreu, foi crucificado. E eu voltei para casa em Jerusalém. E logo começaram os rumores de que ele havia ressuscitado. Eu fiquei meio sem entender. As coisas entraram em confusão na minha mente. Mas começaram a dizer que tinham visto a Jesus. Primeiro as mulheres disseram que viram Jesus. Depois os apóstolos disseram que viram Jesus, que eles estavam reunidos numa casa e Jesus apareceu lá no meio deles. Até Tomé, que não acreditava direito, disse que viu Jesus. E Jesus começou a aparecer para as pessoas. Inclusive lá no norte, na Galileia, no mar da Galileia, Jesus apareceu. Teve uma pesca maravilhosa, de novo. E aí eu voltei para a rua. E fui atrás de Jesus novamente. E fui para onde estavam os discípulos dele.
Até que um dia, éramos mais ou menos umas 400, 500 pessoas. Jesus apareceu para nós, ressurreto. E nós o vimos. E quando nós o vimos, nós também o vimos ser levado aos céus. Ele subiu aos céus. Enquanto ele subia, uma nuvem de glória o envolveu. E ele desapareceu dos nossos olhos. E de repente, nós que estávamos atônitos olhando para o céu, apareceram os anjos e disseram: ei, que vocês estão olhando aqui para o céu? Vai fazer o que Jesus mandou. E nós saímos correndo apavorados. E sabe para onde eu fui? Fui para casa. Porque eu não sabia mais o que fazer. Jesus encheu o meu coração de esperança, morreu, ressuscitou, e quando eu achei que ele ia fazer e acontecer, ele foi embora para o céu e desapareceu. E falou que ia derramar o Espírito Santo dele. Aí nós ficamos esperando. Não é que derramou? O povo estava reunido lá no cenáculo, no dia do Pentecostes, e o Espírito Santo encheu a casa. E tomou aquelas pessoas, e elas começaram a falar, e era a festa do Pentecostes, e tinha muita gente em Jerusalém naquela época, e a mensagem da ressurreição de Jesus se espalhou, e muita gente acreditou que ele era o Messias, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele havia morrido, ressuscitado, e Jesus começou a ser anunciado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que havia morrido na cruz do Calvário, mas que havia ressuscitado e estava vivo. E isso se alastrou, essa notícia, essa boa notícia se alastrou como água. E eu entrei em colapso, porque eu não sabia mais o que fazer. Aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a me mexer. E tinha um dinheiro que eu sempre guardava num lugar assim reservado. E ele ficava lá. E um dia o Natanael foi mexer naquele dinheiro. Eu falei: ô Natanael, que negócio é esse? Tira a mão daí. Por quê, papai? Esse dinheiro é do Senhor. Para quê? É para os sacrifícios do Shabat. E o Natanael, meu filho, falou: como assim, papai? Não precisa mais sacrifício no Shabat. Aliás, papai, não precisa mais do Shabat e não precisa mais ir no templo em Jerusalém. Eu falei: como assim, Natanael? E o meu filho falou para mim: não foi isso que o Senhor nos ensinou, papai? Não foi isso que os profetas disseram? Não foi isso que João Batista disse? Não foi isso que os apóstolos nos ensinaram? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E que Ele foi o sacrifício definitivo, eterno? E que agora não precisamos mais sacrificar animais no templo de Jerusalém? Não foi isso? Eu falei: sim, foi isso, mas eu vou sábado lá. Você vai fazer o que lá, meu pai? Eu vou fazer um sacrifício lá. Não, porque você vai fazer um sacrifício lá no templo. Eu falei: porque eu fiz isso a vida inteira, meu filho. Eu falei: mas papai, não precisa mais. Eu falei: o que eu vou fazer sábado? Aí o meu filho falou para mim: não sei, pai. O que o senhor vai fazer sábado eu não sei, mas ir no templo em Jerusalém, o senhor não precisa mais. Eu falei: mas eu fiz isso a vida inteira. Será que os sacerdotes lá, o que eles vão pensar de mim, papai? Faça-me o favor, você está preocupado com os sacerdotes? Os apóstolos não nos ensinaram que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Por que o senhor está preocupado com os sacerdotes do templo de Jerusalém? Por que o senhor está preocupado com o apóstolo, com o pastor e com o bispo? Eu não estou entendendo, meu pai. Não foi o senhor que me ensinou? O senhor que chegou aqui em casa falou que ele era o Messias e eu fui segui-lo e o senhor me levou. Agora o senhor está querendo voltar atrás, o senhor quer voltar para o templo de Jerusalém e sacrificar. Eu não estou entendendo, meu pai. Falei: mas meu filho, mas assim, eu passei a vida inteira tentando cumprir a lei e fazendo sacrifício de sábado, porque durante a semana eu não conseguia cumprir a lei. E a minha cabeça se enchia de culpa, o meu coração de angústia. Eu ficava ansioso. Se Deus ia me amaldiçoar, ia amaldiçoar você. Porque você sabe, os profetas de Israel também disseram que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a segunda e terceira e quarta geração. Então eu tentei cumprir a lei direitinho, e como eu não cumpria, eu ia no templo sacrificar. E sabe por quê? Por sua causa também. E agora eu não vou mais no templo. Eu falo: papai, presta atenção, papai. Jesus morreu, ressuscitou. O nosso cordeiro já foi sacrificado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi sacrificado. O senhor não precisa mais ir no templo de Jerusalém. E o que eu vou fazer sábado, meu filho? Eu não sei, pai, mas no templo não precisa mais ir.
Meu Deus do céu! E o que eu faço com esse dinheiro? Que eu ia comprar o bezerro para dar no templo para o sacerdote sacrificar. Não sei, pai, mas comprar bezerro é que o senhor não vai. Porque Jesus já morreu, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Não precisa mais comprar bezerro para levar para o sacerdote ir lá sacrificar. Eu sei, filho, mas eu fiz isso a vida inteira. A minha vida inteira foi esse universo psicomental, emocional, espiritual, opressivo, de tentar ser perfeito, não conseguir, me frustrar, me culpar, ficar com medo da maldição e sacrificar. Eu só sei fazer isso, essa é a minha lógica. E aí o meu filho Natanael dizia para mim, mas meu pai, Jesus libertou você dessa lógica. Jesus libertou você dessa necessidade de ter que sacrificar. Como assim? Agora eu não vou mais sacrificar. Não vai, pai. Não vai, porque não há mais nenhum escrito de dívida contra o Senhor. Aquilo que o Senhor fez, está fazendo ou vai fazer, Jesus já pagou na cruz do Calvário. Não pesa nenhuma acusação mais contra o Senhor. O Senhor está perdoado. O Senhor está lavado no sangue vermelho, forte e fiel de Jesus. Lavado no sangue. O Senhor não deve mais nada para ninguém. Nem para Deus, porque Jesus pagou a sua dívida, o seu débito. Agora o senhor está livre. Eu sei, meu filho, mas eu acho que eu não consigo viver livre desse jeito. Falar, aí já é um outro problema, papai, aí já é com o senhor. Porque Jesus libertou o senhor. E agora como é que eu vou fazer? Bom, o senhor, papai, o senhor podia então, pelo menos tentar ler Hebreus. Porque eu, Benjamin, vivi bastante, sabe? Deu tempo de escrever Gálatas, Hebreus, deu tempo de tudo. Aí eu fui ler Hebreus. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Foi o Natanael, meu filho, que mandou eu ler, porque eu agora tinha tempo livre, dinheiro sobrando, espaço emocional e mental, à vontade para inventar outras coisas para pensar e me ocupar do que culpa, frustração, maldição. Agora eu não precisava mais ir no templo, não precisava mais guardar o Shabat, não tinha mais que sacrificar. Aí meu filho mandou eu ler Hebreus 13, 16 e arrumar o que fazer. Aí eu fui ler e li. Hebreus 13, 16. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Aí eu falei, amém. Mas não entendi, Natanael. O que isso tem a ver? Aí o Natanael, porque jovem tem essas coisas, o Natanael foi lá no quarto dele, buscou uma outra Bíblia, a mensagem que ele usa. Aí trouxe para mim e falou, pai, você não entendeu aí na NVI? Lê aqui na mensagem, vê se o senhor entende. Aí ele me deu para ler na mensagem. Aí na mensagem estava escrito assim, olha. Não pensem que, por achar que tudo está resolvido, poderão se tornar preguiçosos e não fazer mais nada pelo bem comum. Não! Compartilhem o que têm com os outros. Deus tem prazer especial em atos de culto, um tipo diferente de sacrifício, que tem lugar na cozinha, no local de trabalho e na rua. Ah, entendi, Natanael. Quer dizer, estou começando a entender. Presta atenção, papai, o senhor vai entender. Quer dizer que tudo está resolvido? Está resolvido, papai. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acabou esse negócio de sacrifício. Não precisa subir escada de joelho, amarrar fita no pulso, pendurar colar, oferecer despacho na esquina, trazer o dízimo na igreja, ir no culto no domingo. Não precisa mais. Não precisa mais dos sacerdotes, não precisa mais do pastor, do apóstolo, do bispo, da apóstola, da bispa, da tia, da avó. Não precisa mais de nada e de ninguém. Só de Jesus, papai. Porque tudo está resolvido. Se eu quiser falar com Deus, o Senhor fecha os olhos e fala assim, Pai Celestial. Aí você vai ver que Deus vai falar com você. É simples assim, papai. Em qualquer lugar, em qualquer dia, qualquer hora, em nome de Jesus, você está diante de Deus. É simples assim, meu filho. Mas eu posso entrar assim de cara lavada, mesmo com aquelas coisas que eu fiz ontem. Falei, papai,
o sangue de Jesus lavou as coisas que o Senhor fez ontem. Então eu posso? Pode. Estou livre? Está livre. Está tudo resolvido. Jesus resolveu. Para de pensar na maldição de Deus. Para de andar ansioso se Deus te ama, se Deus não te ama. Para de andar preocupado em ser perfeito para Deus abençoar o Senhor. Para de achar que o Senhor vai conseguir algum mérito diante de Deus. Para de tentar negociar com Deus. Para, Pai. Para com essa angústia, com essa ansiedade, com essa culpa. Esquece esse negócio, está tudo resolvido. Está tudo resolvido? Vou para Las Vegas? Garota, eu vou para a Califórnia. É para lá que eu vou. Pai, lê direito, pai. Aí o Natanael falou, lê direito, pai. Aí eu li. Não pensem que por achar que tudo está resolvido, poderão se tornar preguiçosos. Pai, não seja preguiçoso. Não seja indolente. Não seja negligente com a graça de Deus. Pai, não se esqueça de fazer o bem, de buscar o bem comum, de partilhar com os outros o que Deus deu para o Senhor. São essas coisas agora que o Senhor vai fazer. O que o Senhor vai fazer agora não é mais no sábado, no templo, com os sacerdotes, com o sacrifício de animais. Porque Jesus foi o sacrifício definitivo, eterno, de uma vez para sempre. Acabou o sacrifício, acabou o templo, acabou tudo. Agora, o Senhor vai fazer o quê? Pega essa grana aí que o Senhor ia comprar um animal para sacrificar no templo, compra uma bike e vai andar no parque com seu neto no Shabat. Não é legal? Pego meus filhos aí e leva eles para passear no parque, andar de bike. Ou então, pai, faz uma coisa melhor, faz o seguinte, papai. No Shabat, aí que o senhor achou agora, não sabe o que é que vai fazer no sábado, ficou sobrando tempo, o senhor ficou a vida inteira, todo sábado, indo no templo, agora que o senhor não precisa mais, o senhor não sabe o que fazer, eu tenho uma ideia para o senhor. Vai lá para a cozinha e fica com a mamãe. Faz esse sacrifício. Porque está aí na Bíblia, ó. Está aí na Bíblia. Na cozinha. Não precisa nem lavar, nem secar, nem guardar. Só fica sentado lá enquanto a mamãe lava, seca e guarda. Mas o senhor, enquanto ela lava, seca e guarda, o senhor fala assim, meu amor, sou todo seu. Sou todo ouvidos. Fala para mim, fala que eu te escuto. Deixa a mamãe desabafar, papai. O senhor não presta atenção no que a mamãe fala. O senhor não ouve a mamãe. O senhor não tem tempo para nada. O senhor fica tão obcecado em cumprir a lei de Moisés e fazer sacrifício no templo. O senhor não presta atenção em nada, nem em mim o senhor presta atenção. O senhor não presta atenção nos vizinhos. O senhor não vai nem em churrasco da família, papai. O senhor só vai na igreja, ensaio do coro, é reunião da célula, é vigília no monte. O senhor só vive na igreja, pai. Agora não é mais, não precisa mais ir no templo, não. Agora dá para viver, papai. Jesus libertou a gente para a gente viver. E o sacrifício que o Senhor faz é todo dia, toda hora, em todo lugar. Não, mas eu estou acostumado assim a fazer um sacrifício para Deus. Mas o Senhor vai continuar fazendo, papai. Só que agora o Senhor vai no hospital em vez de ir no templo. Vai lá visitar os doentes. Acha aí uma penitenciária, vai visitar os presos. Vai dar de comer a quem tem fome. Foi o que Jesus ensinou? Como que Jesus ensinou, meu filho? Falou, mas o senhor não estava lá quando ele falou, pai? O senhor estava lá quando ele falou. Ele falou que quando a gente faz alguma coisa para os pequeninos, a gente faz para ele. Então pega essa grana aí do senhor e dá uma oferta para Jesus. Aí, mas eu vou fazer, meu filho, eu vou pegar um frango, vou dar para Jesus. Aí Jesus vai falar, não come isso aí. Não, pai. Pega esse frango que o senhor quer dar para Jesus e dá para alguém que está com fome. É a mesma coisa que o senhor dá para Jesus. É outro tipo de sacrifício, pai. Não é mais religião, é vida. Não é mais culto dentro do templo, papai. É diaconia. É fazer o bem. É buscar o bem comum. É koinonia. É a vida comum, é a partilha. É em todo lugar. Acabou.
E agora vejam que ironia. Não sou mais o Benjamin. Sou eu mesmo agora. Mas eu também sou o Benjamin. Porque eu fui criado como Benjamin. Eu fui criado acreditando que o domingo é dia do Senhor. Que o templo é a casa do Senhor. Que o culto é a obra do Senhor. E que o pastor é o anjo do Senhor. Deus do céu. O anjo do Senhor. Sabe de nada, inocente. Eu fui criado assim. Eu fui criado com culpa porque eu faltava no culto. Faltei no culto. Me foi dito, imagina, quando eu era menino, entre assistir o Santos jogar na Vila Belmiro e ir para o culto. Imagina que eu queria ir para o culto. Aí eu ia escondido para ver o jogo do Santos. E aí eu ia me esgueirando pelas sombras, para não cruzar com nenhum crente, indo para o culto, vendo que eu estou indo para a vila. E era complicado, porque depois eu tinha que explicar onde é que eu estava, porque eu faltei no culto, no dia do Senhor. E eu dei prioridade ao futebol, em vez de dar prioridade ao Senhor Jesus. E a minha adolescência foi assim. Depois, aparece aí com o pé quebrado, porque jogou bola no dia do Senhor. E eu ficava com essas coisas na minha cabeça. Era uma confusão, era terrível. Aí o Evangelho começou a aparecer para mim. E eu falei, não é possível que esses caras leem a mesma Bíblia que eu leio. Não é possível que eles leram Romanos, que diz assim, que o nosso culto verdadeiro não é aqui dentro, no domingo, no templo, ao redor do palco do pastor. Que o nosso culto verdadeiro é a nossa vida entregue a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. É a gente viver no mundo, fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É isso que Deus quer. Agora estou eu aqui, veja se pode, o pastor da sua igreja, nós precisamos 1 milhão por mês, no mínimo. E eu estou dizendo para você, você não precisa trazer dinheiro aqui, não precisa. Eu estou aqui como pastor da sua igreja, e se esvaziar isso aqui, eu perco meu emprego, tá ligado? Mas eu estou dizendo, você não precisa vir aqui domingo. Não precisa. Estou eu aqui, eu sou o clero, mas você não precisa de mim para fazer orações e falar com Deus. Você só precisa do nome de Jesus, porque ao soar o seu nome, ao maravilhoso e glorioso nome de Jesus, Deus é seu Pai, Pai de toda a família na terra que invoca o seu nome, por causa de Jesus. E aí, Jesus morre na cruz para acabar com esse negócio de templo, sábado, sacrifício, dízimo, sacerdote, levita, toda essa estrutura e essa parafernália religiosa, e a gente inventa a igreja evangélica. Com apóstolo, com pastor, com templo, com domingo, com culto, com dízimo. Não dá para entender. Se Jesus é mesmo quem Ele disse que era, e nós sabemos que Ele é, o Senhor Criador dos céus e da terra, de todo o universo. O universo tem bilhões de anos. E a Bíblia Sagrada diz que o Cordeiro é conhecido desde antes da fundação do mundo. E se Jesus é o Criador dos céus e da terra, e se esvaziou desde a eternidade para doar vida, o que quer dizer que Jesus doou o seu sangue? Doou vida. A vida está no sangue. Sangue é a expressão simbólica da vida. Jesus doou vida. Deus doou da sua vida antes mesmo de criar o mundo.
E Jesus veio ao mundo no palco da história, falar a nossa língua, se submeter a essa parafernália que a gente inventou, porque é assim que a gente entende, para dizer para nós que Deus é maior do que qualquer religião, que Deus não cabe aqui dentro, Ele não cabe numa denominação, não cabe nos evangélicos, não cabe no budismo, não cabe no islamismo, não cabe no judaísmo, não cabe no cristianismo. Deus é Deus, o Criador dos céus e da terra. O Senhor Jesus é Senhor de tudo, de todos, no céu, na terra, debaixo da terra, nesse século, no vindouro e antes que século algum existisse. E se Jesus morre na cruz do Calvário e a gente reduz Jesus a uma experiência religiosa, étnica, localizada, de uma tradição que interpreta um texto sagrado do jeito A, B, discute, fecha igreja, abre igreja, quebra o pau. Jesus, a gente está crucificando Ele de novo quase todo dia. É vida. Vida. E aí o que acontece com esse texto que nós acabamos de ler? Uma contradição. Porque tudo está resolvido. E eu não preciso fazer mais nada. Porque Jesus já resolveu. Mas ao mesmo tempo eu leio na palavra de Deus que o amor de Cristo me constrange. E aí eu quero viver para Ele. Disse o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Porque nós pensamos assim, se um morreu por todos, e nos incluiu na sua morte, todos morreram. E Ele morreu por todos para que nós que vivemos, não vivamos mais para nós mesmos, mas para Ele, que morreu e ressuscitou por nós e nos deu novamente vida. Então tudo está resolvido, e eu não preciso fazer nada, mas eu quero fazer, porque o amor de Cristo me constrange a viver para Ele. Eu não tenho ninguém para viver que não seja Jesus. Eu vou viver para quem se não for para Jesus? A quem eu vou agradecer o fato de que eu estou vivo se eu não agradecer a Jesus? Para quem eu vou olhar se eu quiser saber quem é Deus se eu não olhar para Jesus? A quem eu vou servir se eu não servir a Jesus? A quem eu vou levantar aos céus a minha oração se não for para Jesus? Da quem eu vou pedir socorro se não for para Jesus? De quem eu vou depender na minha vida para me dar sentido e significado se não for de Jesus? Então é Jesus, tudo para mim é Jesus. Mas não é porque eu estou obrigado, porque eu preciso. É porque eu quero. A mesma coisa, nós não precisamos vir aqui, mas a gente vem. Aí a pessoa fala, mas, ô Ed, não é possível. Você vai 3 vezes domingo? Eu falei, para você ver. 9, 11h30 e 19 horas. Tem dia que só Deus aguenta. É por honra da casa, é que eu sou pastor lá, porque senão eu vou te dizer. Eu não preciso vir, eu não sou obrigado a vir. Mas eu acho que é útil vir. A gente vem porque a gente quer. Porque a gente vê sentido nisso. Os cristãos sempre viram sentido em se reunir para estudar a palavra, fazer orações, cantar suas canções, animarem-se e encorajarem-se uns aos outros, cuidarem uns dos outros e juntos abençoarem o mundo. É isso que a gente faz. Por isso que tem domingo que você vem aqui e você se cadastra lá para medula óssea. Você vem aqui e você faz doação de sangue. E tem domingo que você não vem aqui, você vai para alguma comunidade aí ajudar a reconstruir um barraco, você vai lá pintar, você vai fazer uma biblioteca em algum lugar, você vai servir, porque foi isso que nós aprendemos. É a diaconia e a koinonia, então é isso que a gente faz. Servindo a Jesus e servindo a Deus e servindo ao nosso próximo. É isso que a gente faz. Ao mesmo tempo que tudo está resolvido e nós não precisamos fazer nada, nós queremos fazer. Queremos fazer porque vemos sentido naquilo que a gente faz. E quando a gente não vê sentido, a gente para de fazer. E se a coisa ficar ruim, a gente para de fazer também. Porque tem que ser bom, bom para nós. Por exemplo, faz tempo que eu mudei de ideia de que a gente se reúne aqui por causa de Deus. Reúne não. É por nossa causa.
A gente se reúne aqui para buscar a Deus, mas é por nossa causa. Por isso que quando é chato a gente não vem. Deus vem e a gente não vem, porque é chato. E quando é chato, a gente não vem. Quando não faz sentido, a gente não vem. Quando não inspira, a gente não vem. Quando não abençoa, a gente não vem. Quando abusam de nós, a gente para de ir. Por quê? Porque a gente vai por nossa causa. Buscar a Deus. Um Deus que nos liberta e diz assim, olha, livres, perdoados, lavados no sangue. Agora vivam para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa fazer, faça tudo para a glória de Deus. É isso que é a gente seguir a Jesus. Você pode dormir até mais tarde domingo e faltar no culto de domingo que vem. Por exemplo, você não dorme, vem para cá, dorme aqui, dorme em casa. Não precisa vir, você não é obrigado a vir. Então se você vem, vem. Se você vem, vem. Busque a Deus. Derrame seu coração. Se entregue para Deus. E se você diz assim, eu sou um seguidor de Jesus, então fala, Jesus, derrama esse teu Espírito Santo na minha vida, porque eu estou indo aí para viver. E eu quero viver contigo na cozinha da minha casa, no local do meu trabalho, pela rua, até no Facebook, Jesus, eu quero estar contigo. Isso é um desafio, hein, irmãos, estar com Jesus no Facebook. Mas Jesus está também, vai estar contigo no Facebook, vai te abençoar lá, vai te proteger de todo mal, de toda peste, de toda praga. Jesus está contigo também no Facebook. Viver, viver, viver. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, que nos leva até o céu. Mas o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, que traz o céu para cá, ou pelo menos um pouquinho do céu para cá, através de nós. Eu estou muito feliz com 79 anos de IBAB. 79 anos que nós estamos servindo a Jesus, celebrando a liberdade que a gente tem em Jesus, sem a neura da religião. Liberdade, mas uma vida entregue para Deus. E eu oro por você que é talvez um Benjamim. Você ainda não entendeu que Deus te ama, que você não deve nada para Ele, que Jesus pagou a conta. Você ainda tem dúvida que Deus vai te castigar, você não entendeu o que Jesus fez na cruz. Você ainda acha que deve fazer por merecer o favor de Deus, você não entendeu o que Jesus fez na cruz do Calvário. Agora eu também oro por você, talvez que se tornou um preguiçoso, uma preguiçosa, que acha que porque Jesus resolveu tudo, você pode se esquecer de fazer o bem e de buscar o bem comum e de repartir com os outros aquilo que Deus lhe deu. Porque seguir a Jesus é esse caminho. Martinho Lutero disse que nós que seguimos a Jesus somos as pessoas mais livres que existem em todo o universo. Mas ao mesmo tempo nós somos os maiores escravos de todo o universo. Porque a nossa liberdade nós a devolvemos ao nosso Senhor Jesus. E queremos servir ao nosso próximo. E somos servos uns dos outros, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que seja esse um feliz aniversário para a IBAB, na liberdade que Jesus nos deu. E que Ele nos encontre aqui, celebrando essa liberdade. Não como indolentes, negligentes ou preguiçosos, mas como pessoas que glorificam a Deus em tudo que fazem, todo dia, toda hora, em todo lugar. Na cozinha de casa, no lugar de trabalho, andando pela rua e inclusive aqui de domingo, quando a gente se encontra. Vamos celebrar hoje à noite a ceia em memória de Jesus. Vamos celebrar hoje à noite o dia em que Jesus, na última Páscoa em que celebrou com seus discípulos, pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo partido por vocês, dilacerado, rasgado por vocês. E pegando o cálice e o vinho disse: esse é o meu sangue derramado por vocês.
E agora, no meu corpo e no meu sangue, nós vamos fazer um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento. Não mais no sangue dos animais, não mais nos sacrifícios, mas agora no corpo e no sangue de Jesus. Se você é um seguidor de Jesus assim, e a sua vida é entregue a Ele, devotada a Ele, essa mesa é sua. Bem-vindo à mesa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, amém, amém.